Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Romanos. Romanos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos de 5 a 7. Amém? Romanos capítulo 1, versos 5 a 7. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estarmos reunidos para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Sejam as Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, nos direcionando nesse estudo, que ele seja proveitoso para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Sua vontade, vivendo para o louvor da sua glória. Perdoa, ó Deus, as minhas falhas, perdoa-me nos nossos pecados. Concede, Senhor, graça, a alegria da tua salvação, para que em todos os dias nós possamos exultar no Senhor alegremente, porque o Senhor é a alegria do nosso viver. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta bênção, esta oportunidade. Agradeço pela vida dos nossos amados irmãos que estão presentes, que não puderam estar conosco, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que eles tenham também essa igual alegria de poder ouvir a Tua voz e de alegrarmos no Senhor. Assim, Senhor, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, retomando o nosso estudo, nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, agora já adentramos os capítulos, e estamos na introduçãozinha do capítulo 1. E nós já vimos aí a respeito dos versos 1, 2, 3 e 4, versos 1, 2, 3 e 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que ela fechou. Essa Bíblia no celular digital é boa, mas às vezes o celular fecha aqui e acaba apagando. Romanos, capítulo 1. Então nós vemos no verso 1, Paulo e a sua saudação de que ele é servo de Jesus Cristo. E pela graça de Deus, ele recebeu o apostolado para anunciar o Evangelho, o qual é segundo as Escrituras, como nós já viemos falando. Nenhum dos apóstolos jamais pregou um evangelho que fosse de vontade própria ou de criação da cabeça deles. Eles pregaram, eles foram chamados a pregar o evangelho que é dado segundo as Escrituras na pessoa, o evangelho de Deus, que trata da pessoa bendita do seu Filho, que é segundo a carne, no verso 3, que com respeito ao vem na descendência de Davi, a quem foi prometido que o Senhor estabeleceria o seu trono para sempre. E no verso 4, na nossa última lição, no nosso estudo, nós aprendemos que esse designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, não quer dizer que ele veio a ser Filho de Deus depois da ressurreição. Não, ele sempre foi. É que ele é o Filho de Deus designado para esse fim. Ele é o Messias, era o Filho de Deus. Ele vem e pelo poder de santidade do Espírito Santo, porque qual é o salário do pecado? É a morte. É impossível que a morte pudesse detê-lo. Então Deus designa o seu Filho, que esteve com o Pai antes da fundação do mundo, e veio para poder fazer a vontade do Pai, fazendo-se maldito, indo até a morte de cruz, morrendo na cruz do Calvário, para a justificação do seu povo. Ele morreu pelos pecados do seu povo, ressuscitou para a justificação desses. E agora nós vamos para o verso 5, onde que o nosso tema é o propósito do Evangelho. O Evangelho se destina a todas as nações, como nós vimos aí, a partir do verso 5. Por intermédio de quem, ou seja, de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de Deus, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, quando se trata dos gentios, trata-se de todos os povos além de Israel, do mundo inteiro. Então o Evangelho, ele é proclamado a todas as nações, sem distinção, sabendo que do meio deste povo, dessas nações, o Senhor tem o povo escolhido para si, que nós não sabemos quem é,
o próprio apóstolo não sabia quem era, mas por meio o evangelho, a pregação eficaz do evangelho, são chamados para serem servos de Jesus Cristo e a serem santos, né, também. Então, quero aqui tomar a leitura do nosso comentário bíblico com o nosso irmão John Stott e junto continuarmos. Se o irmão quiser se sentar, fique à vontade, é bem-vindo. Está tomando uma água ali? Rapaz, tomando uma água ali, já vai se sentar. Então, o evangelho se destina a todas as nações. Fica à vontade. Após essa sua descrição do evangelho, que trata dos versos de 1 a 4, qual nós lemos até agora, Paulo passa a ocupar-se do seu próprio apostolado e escreve: por meio dele, o Cristo ressuscitado, e por causa do seu nome, uma frase à qual pretendo retornar, o nome de Jesus, recebemos a graça e apostolado para clamar dentre todas as nações, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, que é destacada no verso 5. A obediência é pela fé. Não é muito provável que, ao referir-se a nós, Paulo esteja querendo abranger os outros apóstolos em seu ministério, uma vez que ele não cita em nenhum lugar, em lugar algum de sua carta. Talvez seja uma questão de estilo, ou quem sabe o nós da autoridade apostólica, por meio do qual, na verdade, o apóstolo faz referência a si mesmo, mas então o que ele, recebeu de Deus através de Cristo. É o que ele chama de graça e apostolado, que no contexto parece significar o privilégio imerecido de ser apóstolo, pois Paulo sempre atribuiu seu apostolado à graciosa decisão e escolha de Deus, né? Romanos 12:3, nós vamos ver aí alguns textos que vão enfatizar essa questão da ênfase de serem chamados por Deus para o apostolado. Romanos, capítulo 12, verso 3, diz da seguinte maneira: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso também compete principalmente aos apóstolos, né? Que eles foram chamados por pura graça pelo Senhor para falarem e agirem em nome de Cristo, sendo eles agora, né, como nós já falamos, são procuradores de Cristo, né? Eles falam com autoridade e no nome de Cristo o evangelho da cruz, o evangelho da graça de Deus. Outro texto se encontra em Romanos 15:15. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Né? O evangelho que Paulo prega, o evangelho da graça, também foi por graça que ele recebeu, não porque houvesse algum mérito, né, no apóstolo em si. Inclusive, ele foi perseguidor, né, da igreja, ele mesmo vai dizer isso com muita dor. Ele vai dizer: olha, eu fui perseguidor, eu que sou o pior de todos os pecadores, mas recebi graça. Ele recebeu graça. Então Paulo aqui, ele questiona, ele coloca em xeque, né, esses que se auto-intitulam apóstolos, que se jogam no posto de apóstolo, quando nós sabemos que para ser um apóstolo de Cristo, existiam alguns ali requisitos, né? Um deles era ter andado com o próprio Cristo, né? Ter visto o Cristo ressurreto, né? Ser chamado pelo próprio Cristo. Não era uma questão de se lançar pela vontade própria, mas Paulo, ele recebeu graça, né, pela misericórdia. Graça, é dom imerecido. Temos que aprender a destacar isso, que graça, nós respiramos, vivemos, andamos, dormimos, acordamos por pura graça. É graça e graça imerecida, porque o que merecemos era o quê? A condenação por causa dos nossos pecados, que ofendem constantemente ao Senhor. Então Paulo, ele destaca que ele recebeu graça, misericórdia, e nesta misericórdia ele recebe agora o apostolado. Ele recebe autoridade para pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, né? Então, que no contexto parece significar o privilégio imerecido
de ser apóstolo, pois Paulo sempre atribuiu seu apostolado à graciosa decisão da escolha de Deus, né? Ao declarar o propósito de seu apostolado, Paulo expõe outros aspectos do Evangelho. Diz que este tem como alvo alcançar todas as nações. E isso é maravilhoso. O intuito, inclusive, do nosso estudo aqui na igreja é de fazer isso, de despertarmos a consciência da igreja de que o Evangelho não deve se limitar às quatro paredes da igreja nem à nossa vida privada, né? Eu gosto do que o reverendo Hernandes falou, né? Tem crente que parece o crente James Bond, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é cristão, ele não professa fé, parece que ele tem vergonha, parece que ele não tem alegria de anunciar a Jesus Cristo pela sua vida, nas suas atitudes, no seu viver. Então é o crente James Bond, né? E a gente tem que ter essa consciência de que o Evangelho, ele deve ser anunciado a todas as nações. E aqui entra aquela questão da romantização de que muitas pessoas têm de serem missionárias. A pessoa, ela pensa que ser missionário é pregar na África, nos países distantes, quando na verdade nem o seu vizinho ainda sabe que você é evangélico. Então você percebe, o Evangelho, ele tem que ser, ele é vivo, ele é a luz que está em cima dos montes, ele não é colocado debaixo da mesa, né? E aí nós aprendemos o que o Senhor Jesus Cristo ensina. Olha, ninguém acende uma vela e coloca debaixo da mesa. Antes, pelo contrário, coloca ela no local que ela ilumina toda a casa, né? Então o cristão, ele é uma lâmpada nesse mundo, ele é uma luz, e a luz que brilha nele é a luz de Cristo. O Evangelho é essa luz, né? Nós devemos pregar o Evangelho com alegria, com entusiasmo. Nós devemos pregar o Evangelho no poder do Espírito, para que todos os povos, nações e línguas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo e sejam chamados ao arrependimento, né? Então, a todos os gentios, né, diz que este tem como alvo alcançar todas as nações. A tradução da nossa Bíblia, ela vai dizer a todos os gentios. Quando se lemos gentios, pode-se entender isso aí. Gentil é todo o povo que não é judeu, ou seja, o resto do mundo. O Evangelho é para todos os povos da terra. Isso parece implicar que os cristãos de Roma eram predominantemente gentios, sendo que ele os menciona especificamente. E vocês também, que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Isso é enfatizado no verso 6 do capítulo 1, né? No verso 6 do capítulo 1, Paulo diz, olha, cujo número sois também vós chamados, se referindo aos irmãos que estão em Roma, a igreja de Roma, para serdes de Jesus Cristo. Então Paulo, ele escreve, nós temos que ter sempre isso em mente ao ler a carta de Paulo aos Romanos. Ele está escrevendo para uma carta que se encontra em Roma, a uma igreja mista, formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto por gentios, ou seja, romanos mesmo de fato, né? Pessoas que nunca tiveram conhecimento com relação a Israel, a revelação especial de Deus dada àquele povo de Israel, mas que pela graça de Deus, ao ouvirem o Evangelho, eles creram, e Paulo se alegra nisso, e a fé deles está sendo o quê? Repercutida em todo o mundo, ou seja, está dentro ali do propósito como deve ser o Evangelho, né? Então Paulo claramente está escrevendo a esses irmãos, nós sabemos o propósito, que é o quê? De se alegrar com esses irmãos, se possível de passagem por eles ali, confirmar o Evangelho que está sendo ali ensinado. Por isso ele escreve, a preocupação de Paulo de anunciar o Evangelho que foi dado a ele, como de pregar aos gentios. Paulo que é responsável, mas não sabíamos quem fundou aquela igreja. Então que tipo de Evangelho está sendo ensinado lá? Então Paulo, ele tem a responsabilidade de apresentar a doutrina, apresentar o Evangelho, do qual pertence, ele diz, né, o meu Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo, o Evangelho é de Deus, na pessoa bendita do seu Filho. Mas Paulo, ele se responsabiliza, assim como nós também devemos nos responsabilizar pelo Evangelho que nós ensinamos. Não é verdade? Então nós devemos sempre nos colocarmos debaixo da graça, da autoridade de Deus, clamando sempre em oração para que as nossas bocas não sejam falsas, não sejam mentirosas, que a gente não seja falso profeta. Na dúvida, não fale nada, fique calado. Não é vergonha nenhuma do que você abrir a boca e ensinar heresia, ensinar doutrina que Deus não mandou ensinar, né? E é o que nós vemos hoje. Pessoas proibindo o que Deus manda anunciar e anunciando o que Deus proibiu ensinar. Então, é na Escritura que nós temos a revelação do Evangelho de Deus, e Paulo, ele deixa claro, né, que ele chama todos os povos, nações e línguas, assim como principalmente ao seu público-alvo, né, que é o povo em Roma,
a serem de Jesus Cristo. Logo adiante, no entanto, Paulo irá descrever o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego, né, que é praticamente o tema dessa carta, né? O tema da carta de Paulo aos Romanos é que o Evangelho é o poder de Deus, né? Você quer conhecer o poder de Deus? Você precisa ouvir o Evangelho, de que Deus enviou o seu Filho para se tornar forma de carne, Deus que é Espírito, mas tornou-se carne, desceu até esse mundo, que é o que diz, né, que desceu até as partes inferiores, ele desceu até a cruz, onde ele se fez maldito por nós, para nos fazer justiça de Deus. Isso é o Evangelho, é Cristo crucificado no lugar de um povo que era blasfemo, inimigo de Deus, para justificar esse povo que não tinha nenhum valor em si, mas que Deus os amou. Esse amor que nós só vemos a profundidade desse amor na cruz. Na cruz de Cristo nós vemos esse amor revelado na obra de Jesus Cristo, né? E ali nós vemos também a ira do Pai que foi derramada sobre o seu Filho, para que nós pudéssemos ter agora essa alegria. Foi dessa ira que nós fomos salvos. Esse é o Evangelho. Por isso nós devemos pregar ao mundo: arrependei-vos e creiam na obra de Jesus Cristo, para que sejam salvos, para que seus pecados sejam cobertos pela graça de Deus e vocês tenham a vida eterna, né? Então o verso 1:16 é o tema da epístola, né? Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que ele está afirmando é que o Evangelho é para todos, sua extensão é universal. Ele mesmo era um judeu patriota, que amava o seu povo e almejava ardentemente a sua salvação. Nós vamos ver isso aí no capítulo 9 de Romanos, no verso 1, né? Romanos 9, verso 1, olha o coração de Paulo aqui, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Verso 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Verso 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são quem? O povo de Israel, o povo judeu. No capítulo 10 também, no verso 1, Paulo também, ele demonstra o seu amor para com seus compatriotas, né? Ele vai dizer, olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo, nós vemos, né, desde Atos dos Apóstolos, da sua conversão, ele nunca deixou de entrar nas sinagogas para anunciar a boa nova, né, de anunciar para que os seus irmãos fossem salvos. Porque eles têm zelo, mas não é um zelo para a justiça de Deus, é um zelo enraigado de justiça própria, de verniz religioso. Ele fala com propriedade porque Paulo estava no mesmo ritmo. E quando lhe caiu as escamas, Cristo lhe arrancou as escamas dos olhos, e ele viu a Cristo de fato, pela obra do poder do Espírito Santo, e ele reconheceu a majestade de Cristo apresentada nas Escrituras, né? Lá no capítulo 9 de Atos, vai dizer que Paulo cada vez mais se fortalecia e anunciava que Jesus era o Cristo. E depois vai dizer que ele cada vez mais se fortalecia e demonstrava pelas Escrituras que aquele Jesus que estava ali em Jerusalém, que era considerado um louco, um lunático, né? Não passava de mais um daqueles que se arvoravam a si mesmo como o Messias, os libertadores de Israel, como nós vamos ver o relato, né, lá de Gamaliel, né, de Gamaliel, é Gamaliel mesmo. Eu estou lendo tanto Gamaliel e Hilel, as duas escolas, acabo confundindo, né? Que ele vai dizer, olha, tomem cuidado, porque muitos se levantaram. Lembram de Teudas, né, que se levantou, ele morreu e os seus seguidores se dissiparam. Mas esses seguidores desse Jesus aí, ó, cuidado, porque o líder deles morreu, mas eles continuam aí. Então, cuidado para que vocês não se vejam lutando contra Deus. Esse pensamento dele, eu já falei aqui, é perigoso. Não é um pensamento saudável, segundo as Escrituras, porque nós sabemos que tem muita seita indo muito bem, obrigado aí, e não é obra de Deus, né? Então nós reconhecemos a Jesus Cristo, não é porque está dando certo, né? Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que confirma com o nosso espírito de que nós cremos na verdade, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é a vida. Então esse pensamento, né, que Gamaliel apresenta, ele é um pensamento filosófico humano, né? Se está dando certo é porque Deus está no barco, não é? Esse é um pensamento perigoso, nós não devemos ir por aí. Antes, pelo contrário, pela revelação de Deus na Escritura,
de que a igreja passará por tribulação, passará por lutas, passará por perseguições, que eram justamente esse pensamento que estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo, né? Como é que esse cara fala que é apóstolo de Deus? Ele é pobre, vive tomando pedrada, vive tomando pancada, vive sendo fugentado da cidade, Deus não está com ele não. Inclusive é porque até hoje, né, alguns apóstolos aí ensinam, quando Paulo na verdade ele era a boca de Cristo, ele era um profeta de Deus, chamado pelo próprio Cristo, recebeu graça e apostolado para anunciar o evangelho a todas as nações, mas o mundo não quer. Por que ele era apedrejado então? Por que Paulo era perseguido? Porque o mundo odeia a Deus. Essa é uma realidade. Nós odiávamos a Deus. Eu odiava a Deus. Eu não suportava ouvir o evangelho. Então é onde nós vemos, irmãos, a profundidade da graça, né? E a graça ela é uma doutrina que nós de fato não a compreendemos. Às vezes a gente julga já, né? Nem salvo é. Esse povo aí. Não, calma. Lembra de quem nós éramos. A graça de Deus sobre nossas vidas. Isso nos leva a nos colocarmos diante da presença do Senhor com lágrimas, orando, clamando para que o Senhor alcance o maior número possível de almas, né? Lembra das parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou? Olha, se o seu irmão te devia R$10, você não é capaz de perdoar, te devia, né? Você não é capaz de perdoar, te devia 100 na verdade, você não é capaz de perdoar os 10 centavos dele? Olha o nosso coração como é, isso que Cristo está ensinando. Então nós devemos, irmãos, orar pelas almas, pelas vidas que estão nesse mundo perdido, porque o Senhor teve misericórdia de nós, né? E se nós estamos aqui não é porque nós éramos melhores que ninguém, de jeito nenhum, né? Mas o Senhor nos concedeu graça, pura misericórdia. Então, ao mesmo tempo, ele fora chamado para ser apóstolo também dos gentios, né? Aqui nós temos mais uma referência bíblica, Atos 9,15. Vamos agora lá para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 15, olha o que diz. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Referindo-se a Paulo, né, o ministério que ele iria atuar. Paulo era vaso nas mãos de Deus, ferramenta nas mãos de Deus, e seria usado para ser ele a anunciar o evangelho para todos os povos além de Israel, e também para o povo de Israel, como nós já vimos aqui, o desejo do coração de Paulo, porque eles estavam o quê? Amarrados numa religiosidade, amarrados num verniz religioso, que é maligno inclusive. Ele mesmo vai dizendo, o próprio Jesus vai dizer, olha, dizendo com referência aos fariseus, vocês rodam o mundo para fazer um prosélito, né? Um prosélito é um novo convertido, e depois vocês tornam ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha o perigo disso. O perigo de se dizer boca de Deus, de se arvorar, de querer ser liderança. Tiago, ele vai dizer, irmãos, não sejam todos mestres, sabendo que haveremos de sofrer maior rigor de juízo. Muito quer ser pregador do evangelho, muitos querem ser presbíteros, muitos querem ser pastores, reverendos, querem ter título, mas não sabem da responsabilidade, o peso, a seriedade que é isso. E esses homens que se diziam, não, ele não é apóstolo, nós é quem somos apóstolos, olha a nossa vida, é próspera, a gente tem riqueza, mas era tudo na base da enganação, filosofia meramente humana, e eles estavam arrebanhando pessoas com caminho à condenação eterna. Lá em Jeremias, o Senhor vai dizer, por meio da boca de Jeremias, né, ao povo de Israel, que o Senhor entregaria esse povo a falsos profetas, e eles seriam consumidos à espada. A espada, o Senhor não tem por inocente esses que buscam riqueza por meio do evangelho, que buscam tudo menos a Cristo. Eles buscam prosperidade financeira, eles buscam prosperidade de saúde física, não fica doente. O crente não pode ficar doente, porque senão Deus não está com ele. Isso não existe. Isso é uma mentira, isso é heresia, isso é boca de Satanás pregando essa enganação. Quando na verdade nós devemos ouvir o evangelho, que é o quê? De que nós já somos pó, mas pela graça de Deus, em Cristo, nós somos mais que vitoriosos, porque pela graça de Deus, nós anunciamos agora a redenção que há somente em Cristo, a vida de fato, somente por meio do evangelho, né? Então nós também, se quisermos dedicar-nos à missão mundial, precisamos libertar-nos de todo o orgulho, seja de raça, nação, tribo, casta ou classe, e reconhecer que o evangelho de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção. Esse é um tema
de suma importância em Romanos. Ou seja, Romanos ele tem esse intuito missionário mesmo. Por isso Paulo apresenta o que é o cristianismo, né? Ele apresenta a doutrina, ele apresenta a teologia cristã, ele apresenta a sã doutrina e ele diz, olha, isso aqui não deve ficar enraizado, fechado apenas aí em Israel, como muitos pensam. Tem gente que pensa que é só em Israel que está lá, que Deus também está lá. As pessoas vão lá para ficar batendo a testa no muro, vão lá para entrar no Rio Jordão. Não, é em espírito e em verdade que nós adoramos o Senhor, em qualquer lugar do mundo onde nós estivermos e de onde o povo for chamado. Eles adorarão o Senhor ali, em espírito e em verdade. O Senhor está com ele, o Senhor habita no meio do seu povo, né? Então esse é o intuito nosso, principalmente desse estudo na nossa igreja, de tendo esse discernimento, nós podemos pregar o Evangelho com alegria, confiados na obra de Cristo, de que somos missionários de Cristo, sim, em nosso viver. Você não precisa ir para a África, para Roma, você é carta lida, Paulo vai dizer isso. Na rua que você mora, para o seu vizinho, no seu trabalho, as pessoas vão saber que você é cristão, porque você exala o bom perfume de Cristo, né? Então o propósito do Evangelho é a obediência pela fé. Nós já vimos que o Evangelho ele é destinado a todos os povos, nações e línguas. Paulo fica responsável por isso, e ainda hoje Paulo continua, né? Tem essa carta aí no cânon, e ela é pregada em toda a igreja que é bíblica, que tem por princípio, né, princípio, anunciar a Jesus Cristo, anuncia o Evangelho que foi dado por Deus ao seu apóstolo para anunciar a todas as nações. Então nisso nós nos alegramos, né? Existem apóstolos sim, apóstolos nas Escrituras, né? Não homens que se intitulam apóstolos hoje. Hoje em dia já não há mais nenhum apóstolo, senão os que estão no cânon da Escritura. E qual é o propósito, né, do Evangelho? É a obediência pela fé. Literalmente Paulo escreve que recebeu seu apostolado para a obediência por fé entre todas as nações. Portanto, obediência por fé é como ele define a resposta que o Evangelho exige. O que nos chama a atenção de maneira especial quanto a esta expressão é que ela aparece tanto no começo como no final de Romanos. Vamos ver aí no capítulo 16, Romanos 16. Deixa-me abrir aqui. Romanos 16, verso 26. Romanos 16, verso 26 diz da seguinte maneira: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todos os gentios. E que agora se tornou manifesto, ou seja, o poder de Deus, a graça de Deus. Pode entrar, fica à vontade. Você pode atender. O irmão Ira vai atender, tá? Então Paulo ele deixa claro que o propósito do Evangelho é a obediência por fé, sendo que é justamente em Romanos que Paulo insiste, mais que em qualquer outro lugar, que a justificação é somente pela fé. Aqui, no entanto, ele parece estar afirmando que não é somente pela fé, mas pela obediência por fé. Será que ele perdeu a noção das coisas? O estudioso está dizendo, né? Será que Paulo está confuso aí na maneira sua de expor o Evangelho? Porque ele vai nos dizer, né, que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Mas depois ele vai dizer que também o objetivo do Evangelho é a obediência por fé. Obediência por fé envolve obras, né? Aí automaticamente já vem na minha cabeça, a gente lembra daquela luta de Lutero que ele teve com as cartas de Paulo e a carta de Tiago, que enfatiza obras, mostra a sua fé pelas obras. Mas na verdade nós sabemos, irmãos, que a fé, ela automaticamente, se eu crer em Jesus Cristo e sabendo o que significa o Evangelho, de que nós estávamos num estado de morte espiritual e consequentemente também as nossas atitudes espirituais eram obras que eram contrárias à vontade de Deus. Então nisso fica claro para você, fica fácil de entender o que é então obediência por fé. Obediência por fé é agora nova vida. Morreu aquele homem que vivia totalmente contrário à vontade de Deus. E se eu morri com Cristo,
Na cruz do Calvário, eu renasci com Cristo na sua ressurreição para uma nova vida, que glorifica a Deus mediante o quê? A uma vida totalmente contrária àquela que eu era desobediente, inimigo de Deus, mas agora eu ressuscitei para uma nova vida, andando em obediência por Deus. Por isso que Paulo vai dizer, né, no capítulo 6, que não pode, se eu morri para o pecado, como posso continuar ainda naquilo para o qual eu já morri? Né? Portanto, não reine, portanto, sobre vossa vida, o vosso corpo mortal, os desejos do pecado. Ou seja, fomos libertos do poder do pecado, mas não da sua presença, de maneira que ainda teremos impulsos, desejos pecaminosos. E aí nós devemos fazer o quê? Correr para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, que é Cristo Jesus, que nos libertou desse cativeiro, para que Ele nos fortaleça, para que Ele firme os nossos passos em Cristo e a gente continue a viver em obediência ao Senhor. Está tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Amém. Amém. Então, Romanos, né, que Paulo insiste, mais que em qualquer outro lugar que a justificação é somente pela fé, aqui, no entanto, ele parece estar afirmando que não é somente pela fé, mas pela obediência por fé. Será que ele perdeu a noção das coisas? Estará se contradizendo? Não, não está. Ele merece crédito pela consistência de pensamento. Ou seja, Paulo, é tão maravilhoso você ler as cartas de Paulo, a argumentação que ele coloca. Ele entra numa discussão com o seu leitor. Ele faz o seu leitor pensar. Isso é maravilhoso. A fé, ela não é fé cega. Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui na igreja, já estudamos sobre isso. A nossa fé não é um pulo no escuro. A fé cristã, ela é racional. Ela é suprarracional, ela vai além. Porque ela discerne as coisas pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós discernimos as coisas que nos são humanas, meramente humanas, da parte humana, mas agora, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos além. Nós aprendemos que o nosso discernir humano deve ser discernido para louvor e glória de Deus. E as coisas que eram ocultas em Deus, que agora são reveladas ao seu povo, nós tendo esse discernimento, por que voltar a comer lavagem? Por que voltar a comer resto de comida, da caçamba de lixo? Você é príncipe agora com Cristo, assentado nas regiões celestiais, para andar em novidade de vida. Percebe? Então nós devemos fazer o quê? Nos aquebrantar na presença do Senhor, quando a gente sentir impulsos de querer voltar à lavagem, de querer voltar ao resto de comida de lixo. E olhar para o banquete que nós temos em Cristo, no Evangelho do nosso Senhor. Então é isso que Paulo está enfatizando, que essa é uma obediência por fé. Se eu fui alcançado pela graça de Deus, se eu fui alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Evangelho habitando no meu coração, eu tenho em confronto com aquela antiga natureza essa realidade maravilhosa. E por que eu voltarei para lá? Então eu devo fazer o quê? Buscar, almejar, e isso é obediência. A obediência está aí, a santificação está aí. Em reconhecer que eu fui salvo por graça, o Senhor me tirou da imundícia do pecado, me assentou nos salões celestiais, no trono real, para que eu possa voltar para a imundícia? Não, eu quero buscar a obedecer. Então não há conflito nenhum, percebe? De obras, e essas obras, essa vontade, ela é realizada em Cristo. É diferente da obra religiosa. A obra religiosa, como Paulo bem conhece, não. É aquela que faz o quê? Traz apenas a mera aparência de viver para Deus, de viver para a glória de Deus. Mas ele ainda vive no quê? No cativeiro, na imundícia e no pecado. Ele continua na mesma vida. A gente sabe muito bem isso olhando para a vida política, dos políticos. O político, ele fala, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou mudar. Quando ele senta lá naquele lugar, ele faz o quê? Acabou, não faz mais nada. Ele permanece naquele mesmo estado, na verdade ele some, ele desaparece. O cristão não, o cristão ele tem que ser o quê? Todos têm que saber que você é cristão. E inclusive isso é maravilhoso, porque vem peso sobre a sua vida, vem peso sobre a minha vida, porque as pessoas que odeiam a Cristo vão procurar Cristo na sua vida. Eles odeiam a Cristo, que foi o texto que nós lemos aqui de Filipenses. Paulo vai dizer, né? Muitos pregam a Cristo a fim de trazer o quê? Prejuízo para nós. Ah lá, você viu? Aquele Douglas lá, ele fala que é cristão, mas eu peguei ele falando palavrão.
eu peguei ele, ó, fazendo isso e isso, aquilo. Eles estão procurando o quê? Denegrir a minha imagem. Denegrir, mas não é a minha, e na verdade não é a minha, é a Cristo que está sendo anunciado. E as pessoas, quem que é esse Cristo de que ele fala? Quem é esse Cristo que tanto ele anuncia? Percebe? Indiretamente está anunciando a Cristo. Percebe? Não que a gente deva viver dessa maneira, pelo contrário, fugindo disso. Antes nos colocando na presença do Senhor, como Pedro vai dizer. Antes usando da liberdade, não para a pecaminosidade, mas para que o nome de Cristo seja exaltado. E o Senhor seja exaltado pelo nosso proceder, pelo nosso viver, porque nós morremos com Cristo e agora fomos transformados pelo seu poder para viver para a glória de Deus, né? Existem 3 explicações básicas para essa frase. A primeira é que ela significa obediência à fé, tomando-se fé aqui como um corpo de crenças. Fé é isso, é um corpo de crenças. E esta é certamente uma expressão encontrada no Novo Testamento. Né? Essa expressão por fé e viver pela fé. Atos 6:7, nós vamos ter aqui uma referência. É que as referências aqui no livro elas são pequenininhas. Deixa eu voltar aqui, livro de Atos. Atos capítulo 6, no verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso é maravilhoso. 2 Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro. Esses textos, irmãos, que nós estamos aqui buscando, são textos que tratam de que a palavra fé, o conceito de fé cristão, ela trata de um corpo de doutrinas e de ensinamentos dos quais nós, crendo, nós andamos em obediência a ela, né? E Pedro ele vai enfatizar isso na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz, olha, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Agora mesmo nós estávamos em uma reunião de oração e a minha oração era essa, né, de que haja um avivamento na cidade. E para haver um avivamento, o Senhor começa o avivamento pelo meio do seu povo, né, e Ele começa o juízo pelo meio do seu povo. Ele começa o juízo, de maneira que o Senhor provará aqueles que lhe pertencem, né? Esse é o propósito da provação. O propósito da provação que pertence ao Senhor, não pertence a nenhum de nós, mas pertence ao Senhor, é provar o seu povo. Porque Ele nos guarda no meio da provação, né? E aí Ele vê aqueles que são realmente fiéis e andam em obediência à sua palavra. Retomando aqui então. Mas fé, quando tem esse sentido, deveria aparecer depois de um artigo definido, a fé. Enquanto que o contexto geral de Romanos exige aqui uma referência a fé no sentido de crer. Fé é crer, como nos versículos 8, 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. E aí nós retornamos a Romanos, capítulo 1, onde nós vamos ver enfatizando, né, a fé no sentido de crer, nos versos 8, 16 e 17. Verso 8 diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé dos irmãos da igreja de Roma está sendo proclamada em todo o mundo. No verso 16, eles andam em obediência a essa fé a qual eles têm crido. Versos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, anda em obediência ao que crê. Entendeu o que significa? Lembra que eu falei? O evangelho, o que é o evangelho? É Cristo crucificado, é o Filho de Deus que se fez carne, veio até a esse mundo
e morreu na cruz, morte de cruz, que é uma morte maldita, né? A Escritura vai dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Discernindo isso, mostra que você discerne o corpo de Cristo. Você sabe o que significa a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, como você pode andar contrário, abertamente, deliberadamente, a esta mensagem, a esse discernimento de vida, de realidade? É totalmente incoerente uma pessoa que diga, nós sabemos muito bem que estamos sujeitos ao quê? Aos tropeços, mas não em viver deliberadamente na iniquidade. Esse não conheceu o Evangelho da graça de Deus, esse está debaixo do juízo de Deus. Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, crendo. A minha fé eu compartilho com você, é fé em fé, é de fé em fé, compartilhar de fé em fé. Né? Eu criei, por isso falei, a Escritura vai dizer. Né? Eu gosto de como o reverendo Hernandes diz, que parece que ele usa isso como uma analogia de um pregador. Ele diz que um pregador muito famoso, estava pregando em um determinado local, e aí um rapaz que é ateu passou correndo para ir assistir essa pregação. Aí o cara que viu o outro correndo e ateu, falou, onde você está indo com tanta pressa? Ele falou, estou indo ouvir tal pregador. Aí ele falou assim, mas você não acredita em nada do que ele fala? Ele falou, mas ele acredita. A convicção que ele prega, é assim que nós vamos pregar, é fé. Não é aquele evangelho morto, sabe? Não, é Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, né? Num tempo. Não tem como você pregar essa mensagem, que é mensagem de vida, de que Deus, é difícil até falar, de que Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, que nos criou, a sua imagem e semelhança, que nos colocou nesse mundo, para que nós vivêssemos para se alegrar nele, todos os dias de nossas vidas, para nós gozarmos nele, a alegria em vida, tendo comunhão com ele, e nós desobedecemos a ele, entramos num estado de rebelião contra Deus, e ele por graça, por pura graça, graça imerecida, porque ele poderia fazer exatamente o que o mundo fala, mas é o mesmo que o mundo fala quando viu Jesus na cruz. Se você é o Cristo, desce daí mesmo e salva-te a ti mesmo. O mundo ainda hoje fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Se Deus fez e errou, por que ele não acabou com tudo? Não sabe do que fala. E Deus, por pura graça, ainda hoje permite que essa pessoa tenha o sol brilhando sobre a sua cabeça, que ele tenha chuva, que ele tenha alimento. E essa pessoa abre a boca para falar uma coisa, ele não sabe do que fala. Eu não sabia do que falava. Então é esta graça, é esse evangelho que nós vamos anunciar de maneira mórbida, sem alegria, sem vida. Não, é de fé em fé. É para que a minha fé, o que arde no meu coração, arda no seu. Arda no coração da minha família, arda no coração do meu vizinho, arda no coração do meu colega do trabalho, arda no coração das nações. Porque o evangelho é vida. É vida, o evangelho é vida. Como nos versos 8, 16 e 17. Então, Paulo nos ensina que o evangelho é pregado de fé em fé. O justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé no que você vai viver? Vai viver com fé em político? Vai viver com fé em apostas de jogos? Vai viver com fé em onda que você pulou no final do ano? Não! É na obra do Redentor, na obra do Criador, do nosso Deus Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, continuando, a segunda possibilidade é que haja aqui um genitivo de equivalência. Nesse caso, a expressão deveria ser traduzida por a obediência que consiste na fé. Ou seja, o nosso estudioso, ele vai usar alguns termos aqui que não compete a gente entrar, porque senão vai virar aula de português e aprofundar. O nosso intuito aqui é entender a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Ele apenas está dizendo que a melhor tradução, porque nós sabemos, irmãos, que o texto original bíblico não foi escrito em português, né? Ele é uma tradução de um texto que foi escrito numa outra língua, numa outra época, mas que a sua essência, o que ela contém, não se alterou no decorrer dos anos. Ela permanece viva única e exclusivamente por causa do Espírito Santo que habita na igreja e que mantém essa mensagem viva.
Mas que todo estudioso, quando ele vai fazer uma tradução bíblica, ele não faz uma tradução de uma tradução já feita, senão vira telefone sem fio. É necessário que esse estudioso ele recorra ao texto original grego e agora, entendendo a sua condição atual na civilização, ele traga aquela informação que ele vê como agora sendo como mais consistente com relação à obra de fé, essa daqui que ele apresenta, olha. Essa equivalência, nesse caso a expressão deveria ser traduzida, está vendo? Ele procura uma tradução melhor. Nesse caso, a melhor tradução seria por a obediência que consiste na fé. A obediência que consiste naquela mensagem que eu recebi, do que ela me apresenta, do que eu entendi, vi como real e agora eu me coloco a andar em obediência àquela realidade. Percebe? Então ele está trazendo essa observação de que a melhor colocação. E esse papel, quem que vai fazer esse papel para o povo de Deus que não tem esse discernimento? O pastor, o pregador, o professor de escola dominical. É por isso que aquele que se é chamado para o ministério do ensino, ele deve esmerar-se nisso. Paulo ensina isso. Aquele que ensina, esmere-se nisso. Se você não sabe o que você está falando, não ensine. Não se coloque como mestre. Tenha a humildade de sentar e aprender. Mas Paulo incentiva também. Olha, quem almeja isso, grande coisa almeja. Quem almeja o episcopado, que quer ser grande, ou seja, para servir a igreja, porque ser grande no meio cristão é o ser menor. É ensinar. Eu vou trabalhar, eu vou suar a camisa, mas não eu, mas a graça de Deus comigo, como Paulo fala, né? Para que o Senhor me use eficazmente nas suas mãos e eu possa trazer o que? Edificação para o corpo de Cristo, porque esse é o propósito do mestre, né? Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Ele vai dizer, porque para isso mesmo o Senhor levantou o quê? Pastores e mestres com o fim de edificar o povo de Deus. Então ele está fazendo esse papel. Damos louvor a Deus pela vida desses irmãos, né, que o Senhor levantou, mestres na igreja, escreveram livros, se debruçaram para ir atrás do texto original, para que nós possamos ter também esse discernimento. E como é que a gente discerne que isso é verdade? Pelo Espírito Santo. Se ele estivesse dizendo heresia, nos enganando, pelo Espírito Santo também nós discerniríamos o ensino errado, contrário à palavra de Deus, né? Então, a melhor tradução seria a obediência que consiste na obediência naquela mensagem que eu recebi e criei, que nós respondemos como sendo o quê? Fé. Eu criei na obra, na mensagem da cruz, e eu quero, Senhor, andar em obediência a ela. E eu sei que eu não posso andar em obediência a ela pela a minha vontade, pelo meu próprio poder. Não, é somente por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Então ele vai citar aqui um outro estudioso, como argumenta John Murray. A fé que o apóstolo deveria promover seria não um ato destituído de emoção, mas o compromisso de uma dedicação total a Cristo e à verdade do seu Evangelho. É exatamente isso, né? A fé que o apóstolo deveria promover seria não um ato destituído de emoção, ou seja, de vida, de alegria, porque a nossa fé é viva, como eu falei, né? Usamos até o exemplo lá do ateu correndo para ouvir o pregador. Ele não crê, por que ele está indo lá? Rapaz, você tem que ver como ele prega. Lembra de Paulo, quando ele está pregando ao rei, e aí o rei fala assim, ó, por pouco, Paulo, você me induz a crer. Paulo fala, olha, quem dera, não por pouco, por muito, não só o Senhor. Imagina como Paulo estava falando aquelas palavras. Você imagina como Paulo estava pregando. Não é à toa que agora em Filipenses nós lemos, né? Ele está preso na cadeia e imagina como Paulo não está ali com os guardas ali, os centuriões do lado dele. Evangelho de noite. A boca do homem só abre para falar do evangelho. Logo, logo ele está chamando aqueles irmãos de Cristo, né? Principalmente os da casa de César, os saúdam. Centurião, tudo crente. Né, eu até brinquei uma vez, eu não sei se eu lembro, não lembro com quem que os irmãos que eu falei. Eu acho que no turno dos guardas, os irmãos se passavam se saudando, né? Graça e paz, irmão. Qual foi o sermão de hoje? O que Paulo pregou hoje? Que mensagem que ele trouxe hoje? Eles ansiosos de ouvir o evangelho, porque Paulo pregava no poder do Espírito, né? Isso, e tem que ser assim o evangelho pregado. O evangelho não é frio. Né? Nós, os reformados, os presbiterianos, os reformados, tem a fama de ser frio, não. Frio somos com relação à falsa doutrina. Essa tem que ser apagada mesmo, tem que ser
extinguida. Mas quanto ao evangelho, não tem como se manter frio diante da mensagem da cruz. Mas mesmo assim, embora fé e obediência sempre andem juntas, as duas coisas não são sinônimas. E o Novo Testamento geralmente estabelece uma distinção entre essas duas. A terceira opção é que o genitivo, infelizmente, irmãos, vai surgir essas palavras, né? O comentário bíblico é para o estudioso, mas aí eu vou procurar esclarecer para os irmãos. Em terceira opção é que o genitivo seja de origem ou procedência. Assim, é que a NVI, que é uma outra tradução bíblica, traduz como a obediência que vem pela fé. Ou seja, continua ainda falando no melhor modelo de apresentar o significado de trazer essas duas palavras, que como foi dita, parecem sinônimas, mas não são. Que é o quê? Fé e obediência. Porque nós sabemos, irmãos, que nós seremos salvos única e exclusivamente pela fé. Porque nós ainda fazemos o quê? Tropecemos, infelizmente. Nós ainda desobedecemos às vezes, percebe? Então não é pela obediência, somos chamados à obediência sim. Somos chamados a recorrer a Cristo nas nossas lutas, nos momentos de tentações, percebe? Somos chamados o tempo todo a negarmos a nós mesmos e a buscarmos a Cristo. Mas Cristo é fiel, Ele é fiel, eu sou chamado a ser fiel. Mas se eu for infiel, Ele é fiel. Vamos pegar o exemplo daquele irmão, lá em 1 Coríntios, que ao cometer aquele pecado terrível, que nem mesmo entre os gentios se cometia, que era o caso de dormir com a esposa do próprio pai. E Paulo ele não trata aquele como não sendo cristão, ele fala, eu, em nome de Cristo, ausente no corpo, mas presente em espírito, ordeno que ele seja retirado no meio de Cristo, para que o corpo seja destruído por Satanás, mas a alma seja salva. Percebeu? Olha a desobediência desse irmão. Paulo entendeu a gravidade, falou, seja tirado do meio da igreja, seja tirado. E Paulo fala, não é crente, em nenhum momento ele fala isso. E aí ele deixa claro, ele vem e coloca a cereja, ele fala, olha, para que o corpo seja destruído por Satanás, mas que a alma seja salva naquele dia, por Cristo Jesus. Ou seja, é um irmão que crê, mas que fez o quê? Deu mais lado à carne do que ao espírito, e tropeçou e caiu, e isso é perigoso. E aí Paulo traz o corretivo, mas em nenhum momento ele diz, olha, não é cristão, tira do meio da igreja, e porque não é crente. Não, ele fala, o corpo será destruído por Satanás. Ou seja, vai ser entregue o quê? Ele vive nessa concupiscência, olha como liga. Ele vive na concupiscência da carne e cometeu esse pecado. Quando fala que o corpo seja destruído por Satanás, é que preso, irmãos, a esse desejo da carne, leva o quê? A destruição e a morte. A destruição da morte. Então, olhando agora para a novidade de vida em Cristo, irmão, foge da carne. Não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo mortal. É o conselho de Paulo. Estamos sujeitos a isso o tempo todo. Então a gente deve fazer o quê? Correr para a cruz. Corre para a cruz. Corre para longe do pecado. Porque senão ele te matará. Mas a alma será salva naquele grande dia. Né? Isso falando ao quê? Aos crentes. E eu não estou aqui de nenhuma maneira incentivando ao pecado. É sempre bom deixar isso claro. Né? Antes não. Antes de nós negligenciarmos os meios de graça, devemos fazer bom uso deles, orando para que o Senhor nos fortaleça. Né? Então eu quero pegar de novo desse parágrafo. Já estamos correndo para o fim, irmãos, já é 9:06. Eu só vou finalizar esse ponto e já encerro. Ao mesmo tempo, nota-se que isto é a obediência que vem pela fé e não pela lei. Talvez, de fato, a segunda e terceira opção não se excluam, pois a resposta certa que se deve dar ao Evangelho é a fé, é crer. A resposta que eu dou ao Evangelho, que nós almejamos que seja dada ao Evangelho, é de que todos, ao ouvirem a nossa pregação, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles creiam. E ao crer, andem naquilo que creem. Andem de acordo com aquela realidade que agora eles foram inseridos, né, pelo poder de Deus. Aliás, somente a fé, mas uma fé verdadeira e viva em Jesus Cristo, traz consigo um elemento de submissão. Um elemento de submissão. Romanos 10:3. Romanos 10:3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. A crer em Cristo coloca-se o quê? Em submissão, em sujeição à obra de Deus. E aí faz o quê?
anula a minha vontade, anula a minha obra. Na verdade, eu sou chamado a anular as minhas vontades, os meus desejos, e a me submeter, que é sujeição à obra de Deus, né? Especialmente porque seu objetivo é Jesus Cristo, nosso Senhor, ou o Senhor Jesus Cristo. Além disso, ela conduz inevitavelmente a uma vida de obediência. É por isso que o que a resposta de Paulo visava era um compromisso total e irrestrito com Jesus Cristo. Isso é, que ele chama de obediência por fé. É essa a resposta que damos para quem afirma que se pode aceitar Jesus Cristo como Salvador sem se submeter-se a Ele como Senhor. Isso é impossível. Os cristãos romanos certamente creram e obedeceram, pois Paulo refere-se a eles como aqueles que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, que é enfatizado no capítulo 6. Então nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador. Muitas das vezes a gente comete o erro de ter Jesus Cristo apenas como Salvador. E como Ele é Salvador, eu me coloco numa posição de libertino, de viver numa vida desregrada, numa vida totalmente de negligência dos meios de graça, e aí eu tendo ao quê? A obedecer à voz do antigo homem e a cair nas minhas concupiscências e pecados da minha própria natureza, da minha carne. Mas se eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, e como Salvador, mas e como Senhor, de que Ele é meu dono, de que eu sou escravo dEle, porque é esse o conceito que a palavra, como nós já estudamos, ela ensina, de que a palavra aqui é Kyrios, que significa Senhor de escravos. Ele é Senhor de escravos, porque nós nunca fomos livres. Nós éramos escravos do pecado para a condenação eterna. Mas Cristo nos libertou dessas algemas do pecado para nos fazer o quê? Agora, escravos de Cristo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para que nós possamos observar essas coisas, aprovarmos as coisas reais e perfeitas, como lemos lá em Efésios, em Filipenses, né? Que Paulo fala, olha, que ocupe a vossa mente, tudo que é belo, bom. Como é que eu observo essas coisas? Pela palavra de Deus. Eu vou discernir essas coisas. Eu vou discernir o que é mal também. Eu vou discernir o que é bom e o que é mal. E aí, pelo Espírito Santo de Deus, eu vou glorificar a Deus fazendo aquilo que é bom. É pelo Espírito, não é pela carne. Porque pela carne é impossível agradar a Deus. Pela carne eu vou tender ao pecado, à imundícia e ao pecado. E eu vou tropeçar e eu vou cair e eu vou ofender ao meu Senhor. Eu vou ofender ao meu Senhor, aquele que me libertou e a qual agora eu pertenço. O reverendo Antônio que gosta de dizer, né? Escravo não faz o que quer, ele faz o que o seu Senhor manda. Por que eu acho que eu agora devo fazer o que eu quero? Não, você não entendeu o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Então devemos andar em obediência ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, ao nosso Deus, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos aqui o ponto de Romanos, né, que trata do capítulo 1, dos versos de 1 a 6. Capítulo 1, de 1 a 7, nós então concluímos esse primeiro ponto da apresentação de Paulo. Ele diz, ele apresenta quem ele se apresenta, ele diz que ele recebeu por graça o apostolado, de que ele é servo, ele é escravo de Jesus Cristo, e ele anuncia o Cristo segundo a carne pelas Escrituras, que foi proposto nas Escrituras, que veio da descendência de Davi, e de que ele agora, pelo poder de Deus, ele chama a todos os povos, nações e línguas a pertencerem a Cristo, né? Sabendo que ele está se dirigindo a uma igreja gentílica, que se encontra lá em Roma, uma igreja gentílica, mas que também é uma igreja que possui judeus convertidos ao cristianismo, logo é uma igreja mista, né? Então, fechamos aqui esse primeiro ponto. E aí nós depois daremos sequência, ainda nesse primeiro ponto da carta, onde Paulo continua a apresentar ainda nesse primeiro ponto a sua alegria, o desejo de visitar a igreja e apresentar o motivo, um dos principais motivos também pelo qual ele está se apresentando, deseja usar a igreja de Roma para o avanço do evangelho no mundo. Amém? Eu passo a palavra ao presbítero Davi.